Imagine um canto obscuro da internet, onde sequências aparentemente aleatórias de letras e números aparecem diariamente, sem explicação e sem contexto. Um lugar onde cada nova postagem é um convite para uma jornada de quebra-cabeças que ninguém consegue decifrar completamente. O mistério do A858 começou de forma discreta, quase imperceptível. Em 2011, um subreddit enigmático surgiu com postagens feitas por um usuário com o mesmo nome, A858. Essas postagens, compostas por longas sequências de letras e números, pareciam aleatórias à primeira vista. Mas logo, uma comunidade curiosa começou a se formar, atraída pelo desafio de decifrar esses códigos aparentemente indecifráveis. Por quase um ano, essas postagens passaram despercebidas, pois o subreddit durante muito tempo estava privado, vindo a se tornar público no ano seguinte. As primeiras tentativas de decifração revelaram que não se tratava de um amontoado aleatório de caracteres, mas sim de mensagens criptografadas. Os primeiros a se envolverem foram estudantes de computação, programadores e especialistas em criptografia. Juntos, eles criaram um subreddit chamado Serve A858. Ou Resolvendo a 858, dedicado apenas à resolução dos enigmas desse mistério. Esse subreddit se tornou o centro das investigações, onde cada nova descoberta era compartilhada e debatida. Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Sato Gojo e hoje vamos tentar desvendar o misterioso caso do subreddit A858. Então, fique confortável, pegue aquela pipoca e vamos nessa. Em 2011, uma série de 4 postagens contendo arquivo GIF atraiu a atenção da comunidade. Essas mensagens eram quase idênticas, exibindo uma pequena foto de uma mulher chamada Sarah Palin, com a legenda Maverick. Isso levantou suspeitas de que havia algo oculto dentro dessas imagens. A teoria de esteganografia, a prática de esconder informações dentro de outras mensagens ou objetos, logo ganhou força. As diferenças sutis entre as imagens revelaram um texto oculto. O primeiro post continha a foto de Sarah Palin, enquanto o segundo post, quase idêntico, escondia um link para um artigo sobre esteganografia. Além dessas imagens, veio outro post que parecia muito com o subreddit A858, só que escrito em código, e no final continha outro link. Esse link levava a outra postagem anterior que não dava lugar nenhum. Também foi encontrado mais outro post em forma de código, e esse estava criptografado em base 64. Para quem não sabe, base 64 é um método de codificação que converte dados binários, como imagem ou arquivo, em texto ASCII, usando apenas letras, números e alguns símbolos, facilitando o envio de dados por redes ou sistema que lida melhor com o texto. Após decifrar o base 64, encontraram mais códigos, que pareciam não conter nada. Porém, eles decidiram organizar isso de uma forma que fosse entendível. E organizando todo esse código, revelou uma frase misteriosa. Não confunda seus interesses adquiridos com ética. Não identifique os inimigos do seu privilégio com os inimigos da humanidade. Esse texto era de um livro intitulado Notas de Ações e Paixões sobre a Revolução Múltipla do Nosso Tempo, escrito por Max Neuer. Até então parecia não dizer muita coisa, e não tinha ligação nenhuma com as outras postagens. Mais tarde, outra postagem, também codificada em base 64, foi revelada. Ela continha 2 tipos de criptografia. A primeira, como já foi mencionado, em base 64, e a segunda em hexadecimal, que no final resultava em uma imagem ASCII do Stonehenge. Essa postagem ficou conhecida como uma das mais icônicas desse mistério, pois foi claramente uma resposta de um usuário do subreddit Serve A858. Esse usuário havia feito uma comparação entre o A858 e o Stonehenge, que, para quem não sabe, é um monumento muito misterioso que existe no nosso mundo e cuja utilidade nunca foi desvendada. Essa resposta deixou um alerta na comunidade empenhada em resolver o mistério, pois revelou que o próprio A858 estava no meio deles e acompanhava tudo de perto. No entanto, isso ainda não era uma prova definitiva de que aquilo não poderia ser algo automatizado. O usuário chamado Titânio Silver viu toda aquela movimentação interessante e decidiu tentar uma abordagem diferente para finalmente chamar a atenção de A858 e obter respostas sobre o que era tudo aquilo. Então, ele decidiu dar de presente uma conta Reddit Gold, que se assemelha a uma conta Premium de qualquer outra plataforma, oferecendo vantagens exclusivas.
Parecia que finalmente teríamos respostas, ou pelo menos pistas, que ajudassem a comunidade a desvendar mais rápido todo esse mistério. Mas, para a surpresa de todos, a conta de A858 foi excluída, seja pelo próprio usuário ou pelo Reddit. Titânio Soul ficou bastante chateado por ter gastado dinheiro e no final não ter conseguido nada. Ele fez uma postagem expressando sua infelicidade e frustração. Dias depois, ele recebeu uma mensagem codificada que, ao ser decifrada, continha a seguinte resposta. O título era Gold e a mensagem dizia Thank you. Claramente, o próprio 858 agradecendo pessoalmente. No entanto, ainda não se sabe quem excluiu sua conta. Isso provou que o A858 estava ativamente monitorando as interações e respondendo de forma codificada, mostrando que não se tratava de algo automatizado. Havia algo ou alguém interagindo com a comunidade. Até agora, alguns enigmas foram decifrados, mas nada fazia sentido e nem estavam conectados, ou levavam a algo que parecia ter alguma resposta. Ao longo do tempo, várias mensagens continuaram a aparecer, mas nada muito promissor, como uma simples mensagem de Feliz Natal, por exemplo. Além disso, houve um quebra-cabeça que continha várias palavras em ordens aleatórias que, após serem colocadas em ordem correta, revelavam a seguinte mensagem. Novos olhos entre vocês. Sem resposta entre vocês. Ainda fraco entre vocês. Ferramenta entre vocês. A comunidade então tentou descobrir o que tudo aquilo queria dizer e chegou à conclusão de que essa mensagem poderia ser um aviso de que a 858 estava entre a comunidade observando cada passo e que as tentativas de decifrar o enigma ainda eram fracas. Depois de um certo tempo, a 858 começou a enviar mensagens diretamente para alguns usuários, com uma frase intrigante. Essas mensagens eram em formato de código, e ao decifrá-las revelavam a seguinte mensagem. Está vindo, o ganhador será recompensado. Isso alimentou teorias de que a 858 poderia ser uma forma de recrutamento, similar ao famoso mistério Cicada 3301. Onde pessoas capazes de resolver os enigmas seriam escolhidas para um propósito maior. À medida que o tempo passava e todos esses enigmas eram resolvidos sem respostas ou qualquer conexão entre eles, restaram apenas especulações da comunidade sobre o que tudo aquilo significava. Após a mensagem enviada a alguns usuários, surgiu a teoria de que tudo isso poderia ser algum tipo de recrutamento, semelhante ao Cicada 3301, como já mencionado, onde aqueles que conseguissem resolver todo o mistério seriam recrutados para um propósito maior. Também se pensou que poderia ser um teste de alguma inteligência artificial, mas toda essa teoria foi descartada à medida que a 858 começou a interagir com a comunidade. Outra especulação era de que se tratava de um ARG, um tipo de jogo de realidade alternativa onde enigmas são desvendados para revelar uma história. No entanto, essa história também foi descartada, pois os enigmas do A858 não pareciam fazer sentido ou se conectavam de maneira coesa. Além disso, havia teorias de que poderia ser uma comunicação criptografada para fins terroristas, ou testes de comunicação de rádio que não deveria ser descriptografadas tão facilmente. No entanto, essas teorias também perderam força, já que as criptografias eram resolvidas de forma relativamente fácil. Com o tempo, mais informações sobre a 858 vieram à tona. Descobriu-se que a 858 tinha duas contas, sendo uma delas com o nome invertido. Além disso, havia outros subreddits controlados por A858 que eram privados, e algumas postagens continham carimbo de data e hora por fuso horários variados, sugerindo que as postagens eram feitas de vários locais diferentes ao redor do mundo. Algumas postagens eram removidas de tempos em tempos, e outras se tornavam privadas à medida que novas pessoas entravam para explorar. As postagens sempre continham algum tipo de criptografia diferente, e o A858 se comunicava apenas com alguns usuários selecionados. Além disso, descobriu-se que o A858 estava monitorando o subreddit criado para resolver o enigma. De repente, o usuário começou a postar mensagens criptografadas no subreddit dedicado ao A858. Semelhante às postagens originais. Isso logo atraiu a atenção da comunidade e não demorou para que se descobrisse que era o próprio A858 postando essas mensagens, mas usando uma outra conta.
Os usuários então criaram um script para decodificar as mensagens automaticamente. Descriptografando-as, descobriu que ele estava realizando um AMA, que significa me pergunte qualquer coisa. Depois de decifrar tudo, surgiram várias perguntas para o A858. A primeira pergunta feita logo de cara foi a mais óbvia. O que é o A858? A resposta não foi muito animadora. O propósito não pode ser revelado. Outra pergunta foi se o A858 era uma empresa independente ou se tinha uma empresa controladora. E sua resposta foi: somos membros de uma organização maior. Quando foi perguntado quem dirigia tudo aquilo, a resposta foi simplesmente A858. Muitas perguntas foram feitas, mas as respostas não eram muito reveladoras. O que foi descoberto é que o A858 era, na verdade, um projeto financiado por uma empresa muito maior. A conta do usuário A858 parecia ser o líder desse projeto, coordenando uma pequena equipe que estava constantemente mudando, com membros sendo recrutados e demitidos ao longo do tempo. Foi revelado que a pessoa respondendo às perguntas dos usuários não era sempre a mesma. Diferentes membros da equipe do projeto A858 respondiam dependendo de quem estava disponível ou designado para aquela tarefa específica. Também foi revelado que o projeto A858 seria finalizado quando fosse completamente descoberto ou revelado. O próprio A858 também revelou que uma mulher no Reino Unido havia descoberto todos os enigmas, mas depois disso teria apagado sua conta. Isso é um tanto estranho, o que pode estar relacionado à mensagem que o A858 havia enviado para alguns usuários dizendo: está vindo, o ganhador será recompensado. Talvez isso se referisse a essa mulher. O tempo passou e finalmente em 2016 o caso chegou a grandes mídias, como Fox News e Daily Dot, trazendo ainda mais atenção ao mistério. Com isso, mais pessoas com conhecimentos avançados entraram para a comunidade e parecia que finalmente teríamos uma resposta e um final feliz. No entanto, o que aconteceu foi exatamente o oposto. No dia 27 de setembro de 2016, um usuário cujo perfil foi deletado do Reddit trouxe um desfecho triste para a comunidade dedicada. O título do post era Algum Fechamento. Na postagem, esse usuário revelou que havia conseguido entrar em contato com o responsável pelo A858, junto com outro usuário chamado Flaglet. Eles confirmaram algumas das informações que a comunidade havia descoberto, como o fato de que o A858 realmente era um projeto de uma empresa. Essa empresa pagava para fazer postagens que atraíam mais pessoas para o projeto. Infelizmente, a empresa que financiava o projeto havia desistido dele, e não houve mais continuação. O projeto estava concluído, apesar de não ter uma solução definitiva. Ele deixou um link para uma postagem que oficialmente encerrou o projeto. Segue a postagem. Abre aspas. O projeto A858 terminou. Obrigado por seus esforços tentando resolver os quebra-cabeças apresentados pelo projeto A858. Os membros da equipe do projeto A858 foram realocados. Não haverá mais postagem do projeto A858 por nossa equipe. Pedimos desculpas que as informações disponíveis ao público não sejam suficientes para resolver todos os quebra-cabeças pendentes. Algumas informações foram perdidas e outras permanecem não descobertas ou mal compreendidas. Mas devido às informações perdidas, quaisquer esforços adicionais para resolver o A858 serão em vão. Os moderadores do Resolvendo A858 podem confirmar que o usuário TeamWMod é um membro da equipe do projeto A858. Não responderemos a nenhuma pergunta nos comentários, nem por mensagem direta. Fecha aspas. Depois de vários anos tentando solucionar esse mistério, ele terminou sem solução, deixando vários membros da comunidade que se empenharam bastante e gastaram horas e horas de suas vidas para decifrar as postagens bastante decepcionantes. Embora muitos tenham aprendido muito sobre criptografia, o término frustrante foi um golpe duro. Bom, galera, essa foi toda a jornada em torno desse mistério. Confesso que tentei buscar o máximo de informações possível para trazer aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e até a próxima.